Então, vamos lá, boa noite, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do protocolo DAMI, que é um protocolo para tratamento desse intestino. Lembra que na última aula a gente falou muito sobre a questão da saúde mental com o intestino, né? O quanto ele afeta a nossa saúde mental se não estiver bem cuidado. E às vezes a pessoa está anos em terapia e o problema está ali, né, no intestino, de como esse intestino retém esses nutrientes que são importantes para que a gente tenha esse equilíbrio emocional, né, para que a gente tenha uma saúde mental boa, não vou dizer perfeita, mas boa, né? Então, nós, enquanto terapeutas integrativos, a gente precisa olhar o ser humano como um todo e olhando ele por partes, né, entendendo diante da fala dele qual pode ser o problema. E quando a gente entende que o cérebro tem essa ligação com o intestino, né, que a nossa mente tem essa ligação e ela soma, né, ela somatiza algumas doenças, então a gente vai tratar, né, vai estar ali indicando algum tipo de protocolo para esse paciente, né? Assim como eu coloquei aqui para vocês a questão das receitas de prebióticos e tudo, porque tratam o intestino. Então, são coisas que a gente vai fazer, porque a gente também quer, né, se curar, ter uma saúde mental mais equilibrada. E a gente também vai indicar para os nossos pacientes, né? E aí tranquilo. Eu vou compartilhar aqui a tela. Talvez hoje a gente não fale das receitas, mas a gente fale, vamos começar falando aqui sobre o protocolo DAMI. Né? Mas nas receitas, que eu já até coloquei no grupo para vocês, são coisas que a gente vai adotar para a nossa vida a partir de agora, e também a gente vai indicar para os nossos pacientes, tá? Porque cuidar do intestino é essencial. Então, deixa eu só ver aqui para poder compartilhar a tela. Eita, eu abri uma coisa que não tem nada a ver. Vamos lá. Então, vamos. Então, aqui nós temos o protocolo DAMI. É um guia prático para o manejo clínico, tá? O que é o protocolo DAMI? Ele é desenvolvido para padronizar o manejo clínico da diverculite intestinal aguda, uma condição inflamatória que afeta os divertículos do colo. O protocolo estabelece diretrizes claras para cada fase do atendimento, desde o diagnóstico até o início do acompanhamento e o pós-tratamento, tá? Porque existe um protocolo e vai ter o pós ali para a gente acompanhar. Muitas pessoas hoje em dia, não sei se vocês observam no Instagram, muitas pessoas estão falando de inflamações. Muitos nutricionistas, né, falando sobre essa inflamação de corpo. Tem muitos nutricionistas que falam muito para mulheres na menopausa, né, que tem essa inflamação. E elas vão dando dicas de alimentos que melhoram essa inflamação. Então, aqui, quando a gente vê a diverculite intestinal, também é uma inflamação. E essa inflamação impede que o nosso intestino trabalhe de forma correta. Então, ele acaba não absorvendo os nutrientes que a gente tanto precisa. Lembra da serotonina? Ela é, né, armazenada pelo menos 95% no intestino. E com o nosso intestino doente, como é que fica isso? Ele não vai funcionar da melhor forma, tá? Ele não vai absorver aquilo que ele precisa e a gente vai ficar o quê? Triste, deprimido, né, com muitos problemas, muitas instabilidades mentais e emocionais. Por que o DAMI é importante? Prevalência crescente, né? A diverculite intestinal é uma doença comum e com incidência crescente na população ocidental, especialmente com o envelhecimento populacional e hábitos alimentares modernos. Também tem isso, né? A gente se alimenta muito mal. Às vezes a pessoa pergunta para a gente assim, como está a sua alimentação? Você fala assim, eu como direitinho. Tá, mas come direitinho o quê? Né? Às vezes você está comendo feijão, arroz e uma fritura. Isso não é comer direitinho. Né? A gente sabe que comer direitinho é a gente ter ali um pouquinho do feijão, um pouquinho do arroz e o resto do prato ali, né? Metade do prato de coisas coloridas.
né? Ter ali a nossa proteína, a nossa carne, o nosso ovo, mas ter a metade do prato de verduras, legumes, coisas que a gente não faz no dia a dia. Tem pessoas até que fazem, que têm realmente essa alimentação mais saudável, mas a maioria não. E aí a gente acaba também inflamando o nosso intestino com a maneira que a gente come, né? Às vezes come muito fast food, às vezes no final de semana é só lanche. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Não que a gente não possa lanchar, mas tem que ter equilíbrio em tudo. A variabilidade do tratamento, né? Existe significativa variabilidade internacional nas abordagens clínicas e cirúrgicas, o que pode levar à disparidade nos resultados e qualidade do atendimento. A escassez de dados. Poucos estudos documentam adequadamente as práticas reais e seus resultados clínicos, criando uma lacuna na medicina baseada em evidências para esta condição. Então, o protocolo DAMI, ele busca reduzir essa variabilidade e melhorar a qualidade do cuidado através da padronização das melhores práticas idênticas na literatura científica e na clínica, e na experiência da clínica dos centros de excelência. Tá? Então, ele vai pegar, né, o protocolo DAMI, ele pega todos esses estudos científicos que falam para a gente sobre o intestino, mais as experiências clínicas, né, de como as pessoas adoecem no intestino, de como as pessoas ficam com esse câncer de intestino. Então, ele faz essa junção para poder estar trabalhando a vida dessas pessoas. O diagnóstico e a avaliação inicial. Às vezes a pessoa vai falar para você que ela está com dor abdominal. Tipicamente no quadrante inferior esquerdo, ou seja, lado esquerdo da barriga, abaixo do umbigo, tá? Inferior. Ela sente aquela dorzinha ali, tem febre de vez em quando, alterações do hábito intestinal, náuseas, vômitos, sinais de periodontite localizada ou generalizada. Então, assim, dor. Então, se o teu paciente chega e fala, com uma dor na barriga, é mesmo, mas assim, como assim, dor de barriga? Você está com diarreia ou está doendo o seu abdômen? Dói um pouquinho lá embaixo ou em cima, mais para o estômago ou mais para a pelve, ali para o útero, ou para, se for homem, né? Ou mais para a parte de baixo, assim, do umbigo. Aí vocês perguntam. A gente vai, eu tenho febre com recorrência, não sei por quê. De vez em quando estou sentindo febre, mas do nada. E aí a gente vai só anotando. Como que é o seu hábito de ir ao banheiro? Você vai ao banheiro regularmente, todos os dias ou não? E a gente vai vendo, tá? Aí os exames laboratoriais, que a gente não pede, né? A gente não vai fazer isso, mas os médicos pedem esses exames para estarem avaliando. Os exames de imagem, né? Tomografia abdominal, com contraste. E a classificação da gravidade, que aí determina uma abordagem terapêutica adequada. Isso para pessoas que realmente já buscam um médico para esse problema intestinal, tá? Nós, como terapeutas, a gente está o quê? Trabalhando a mente deles. Mas como a gente sabe que a mente tem essa correlação com o intestino, a gente também vai estar atento aos sinais, tá? Então, na sua anamnese, você pode não só perguntar, como Freud fala, da sexualidade, da infância, mas também a gente vai perguntar sobre o intestino. Como que seu intestino funciona? Ele funciona regularmente? Você tem muita constipação? Você evacua demais? Tudo isso a gente coloca na anamnese, porque isso é importante para o nosso protocolo, tá? Então, tem ali a diverculite não complicada, que antibióticos, né, orais vão dar jeito nisso, com dieta progressiva conforme tolerância, analgesia adequada, probabilidade de tratamento ambulatorial. A diverculite complicada. Aí precisa de um intravenoso, né, de um antibiótico intravenoso, precisa de jejum e hidratação endovenosa, drenagem, monitoramento, ou seja, essa pessoa já vai estar internada, né? E aí já não nos compete mais. E indicação cirúrgica, porque essa diverculite, essa inflamação pode ser tão grande que ela vai ter que, às vezes, precisar de uma cirurgia, tá? Muitas pessoas têm a questão do apêndice, né? Quando o apêndice sutura, o apêndice também é no intestino. É dessa inflamação que o apêndice é como se fosse uma úlcera estomacal. É uma ferida que está ali e ela vai abrindo, abrindo, abrindo até aquela história. Quando ela estoura, a pessoa
aquela dor abdominal que ela sentia de pouquinho em pouquinho, aquilo já aumenta. Fica numa intensidade muito grande, tem que ser operada de emergência, né? Porque precisa fechar esse intestino o mais rápido possível, senão o organismo fica cheio de fezes, né? Porque tudo que está no intestino vai sair, vai ficar dentro do corpo. Então, a gente não trabalha nessa esfera, a gente trabalha nos sintomas que a pessoa já está sentindo. Então, a gente indicando ali os prebióticos, né, naturais, já vai melhorar. E a gente já tratando com a terapia, trazendo esses comandos para a mente dela, de bem-estar, de cuidar desse corpo, ela já vai melhorar e não vai ter que passar pelos outros estágios. O passo a passo do protocolo DAMI. Primeiro é saber a história completa desse paciente, ver se tem exames físicos, porque também, às vezes, a pessoa já vem para a gente para tratar a saúde mental, sim, porque está passando por todo esse processo de doença, né? E aí ela já traz, estou com problema no intestino e tal, fazendo um tratamento, e aí a gente vai estar ali ajudando. A classificação da gravidade, né, que usa a escala de Henkel, modificada parâmetros clínicos e laboratoriais para definir. Lembra que eu falei? Tem a moderada, tem a grave, né, e tem a cirúrgica. Então, esse é o grau de gravidade. É a classificação de gravidade. A definição do plano terapêutico, né, se vai ser um tratamento conservador, intervencionista ou cirúrgico. O monitoramento clínico, que requer uma análise rigorosa dos sinais vitais, né? Então, assim, dependendo do grau, a pessoa vai realmente ficar internada, porque o intestino, ele é um órgão muito importante, né? Intestino e fígado são importantíssimos. Coração também, que se ele não bater, a gente não vive, né? E o pulmão, o cérebro. Mas, tirando esses protagonistas, que é cérebro, coração e pulmão, intestino e fígado são cruciais também para a nossa saúde plena, tá? E acaba que eles adoecem muito, até por conta dessa desordem alimentar que a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia. Os cuidados e as recomendações durante o tratamento. É o controle da dor e a hidratação, né? Então, eles tomam ali analgésicos, né, como paracetamol, dipirona, eles vão estar sempre tomando um tipo de analgésico, tá? Pode ser uma hidratação endovenosa, porque ele pode estar internado, ele vai fazer isso, vai ter uma progressão dietética, né? Iniciar uma dieta líquida clara, progredindo para a pastosa e regular, né? Conforme a tolerância dele. Ou seja, é um tratamento que requer muito cuidado com esse intestino, vai estar limpando esse intestino, né? Que a gente pode orientar as pessoas a fazerem isso, mas a gente, se não é um nutricionista, é bom que a gente não passe essas dietas, né? A gente só vai indicar os prebióticos e encaminhar ele, olha, vai para um nutricionista, faz uma progressão dietética, eu acho que vai ser bom para o seu caso, que vai limpar esse organismo, né? E procura, se a pessoa não tiver ido no médico, procura um prócto, vai ver o teu intestino, ver como está a saúde dele, se ele está perfeito, se ele está com algum foco de inflamação. Então, o nosso papel é orientar e dar as dicas dos probióticos, tá? O uso criterioso de antibiótico e educação do paciente, né? Então, basicamente aqui é mais um cuidado médico, tá? Então, é importante para a gente saber, para a gente poder estar orientando essa pessoa a buscar uma outra ajuda, não só ficar com a gente na terapia, se a gente está vendo que o caso dela pode ser grave. Então, para que ela não chegue no campo cirúrgico, é bom que ela trate, né? É bom que ela faça essa dieta, e aí a gente não vai prescrever a dieta, a gente vai passar umas receitinhas só de probiótico, tá? Os resultados esperados e os benefícios do protocolo DAMI. O protocolo DAMI mesmo, né, que os médicos e os nutricionistas vão passar, é baseado como se fosse numa cirurgia bariátrica, né? O bariátrico, ele faz ali toda uma dieta, né? Ele sai da cirurgia só líquido, 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 depois pastoso, 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 até que ele volte a comer as coisas com textura normal, né? Então, o protocolo DAMI também envolve isso, tá? Porque para quê? Para desintoxicar esse intestino, para limpar ele, para desentulhar, que a gente
a gente acaba entulhando o nosso intestino muitas vezes, né? Então, o protocolo, ele traz uma redução das complicações, ele diminui as taxas de cirurgia em 40%, olha que maravilha, né? E 25% menos internações ou internações mais curtas. Então, ele melhora a qualidade de vida, né? Os pacientes tratados com o protocolo relatam menor interferência da doença em suas atividades cotidianas, e traz a uniformização do manejo, né? Que isso facilita muito a coleta de dados para o futuro. Então, os estudos e evidências recentes, né? O estudo da Mágicos, em 2019, avaliou a variabilidade no manejo de diverculite aguda em 20 centros hospitalares, identificando significativas disparidades no diagnóstico, tratamento e resultado clínico. As conclusões desse estudo foram fundamentais para o desenvolvimento do protocolo DAMI. Em 2022, meta-análise internacional. A revisão sistêmica de 45 estudos, envolvendo mais de 8.000 pacientes, confirmando a tendência para abordagens minimamente invasivas e individualizadas, com antibiótico-terapia, seletiva para casos não complicados e reserva de cirurgia para casos específicos. Já entre 2020 e 2021, o acompanhamento perspectivo de 1.500 pacientes com diverculite em múltiplos centros, comparando resultados entre abordagens tradicionais e protocoladas, demonstrou redução de 32% das complicações, 27% no tempo de internação. Então, o protocolo DAMI ele veio para ajudar muito nessa questão hospitalar mesmo, né? As pessoas hoje, quando descobrem, elas não precisam passar por tanto sofrimento. Elas conseguem tratar esse intestino e ter uma vida mais saudável. Os desafios e o protocolo DAMI, o futuro do protocolo DAMI. É uma implementação em larga escala, necessidade de estratégias eficazes para a disseminação e adesão ampla do protocolo em diferentes centros clínicos, incluindo hospitais de pequeno e médio porte, através de programas de tratamento e sistemas de suporte à decisão clínica. Atualização baseada em evidências. Compromisso com revisão periódica e atualização contínua do protocolo conforme surgem novas evidências científicas, incorporando avanços tecnológicos e diagnósticos e terapêuticos. E uma abordagem multidisciplinar, né? A integração do protocolo DAMI com protocolos de cuidados multidisciplinares, ou seja, com nosso apoio terapêutico também, tá? Envolvendo equipes de cirurgia, gastroenterologia, radiologia, nutrição, enfermagem e também a terapia. Tá? Então, isso faz total diferença no resultado. E o que a gente vê, que a gente viu na outra aula também, é que é tudo muito recente. Tem aí uns 10, 12 anos de estudo. Então, temos muito campo ainda para avançar. Mas nós já estamos aí saindo na frente com essa informação, com esse olhar para o ser humano a partir de agora, né? Olhando ele como um todo. Aqui um caso clínico, né, ilustrativo, que chega ali para o paciente, para o médico, toma um remédio, né, e aí tem esse ciclo, mas que tem ali o resultado. Então, o protocolo DAMI, ele transforma o cuidado, né? Ele representa uma ferramenta essencial para o manejo eficaz e padronizado da diverculite intestinal, promovendo melhores resultados clínicos através de práticas baseadas em evidências. A padronização proporcionada pelo protocolo melhora significativamente a segurança do paciente e a eficácia terapêutica e a qualidade geral do cuidado, resultando em benefícios tangíveis para pacientes e sistema de saúde. Os próximos passos serão a implementação do protocolo em substituição através de programas de treinamento de educação continuada, participação em estudos multicêntricos para validação e aprimoramento contínuo do protocolo, contribuição com dados locais para o Registro Nacional de Diverculite,
que é uma doença que a gente quase não ouve falar, né, mas é uma doença séria, e o compartilhamento de experiências e resultados com a comunidade médica. Ou seja, então, esse protocolo não só veio para ajudar quem tem essa questão da diverculite, qualquer um de nós podemos ter, que é uma inflamação que aparece devido ao nosso modo, né, de se alimentar e de viver, e que isso prejudica o nosso intestino e, de tabela, a nossa saúde mental. Então, é um protocolo que vem para elucidar, para ajudar, para trazer dados, porque até então não tinha tanto esses dados, mas foram crescendo os casos e alertaram aí para os estudos, né? Então, tem muitos cientistas debruçados nessa causa para que a gente melhore isso. Até porque a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, se é o nosso segundo cérebro, preciso cuidar bem dele. Porque o cérebro, né, é a nossa chave mestre, né? Ele desligou, acabou tudo. Então, a gente precisa ter esse contato, essa comunicação, tá? Então, juntos podemos transformar o tratamento da diverculite no Brasil, né? Então, nós fazemos parte, somos um grãozinho de areia ali, né? Mas a gente faz parte dessa equipe do bem, né? Dessa equipe com um olhar atento para que a gente não deixe as pessoas em sofrimento. A gente, como terapeuta, a gente está ali acompanhando a pessoa, a gente vai vendo a pessoa, vai vendo que a pessoa está adoecendo, vai vendo que ela tem sintomas, e o nosso papel é olhar para isso, né? Não só olhar para a dor emocional, mas que dor física ela está manifestando que pode ter a ver com o emocional, né? E como orientar essa pessoa a buscar que tipo de profissional, a fazer que tratamento, como que eu posso dar dicas para essa pessoa? Então, é importante, né, que a gente esteja sempre estudando e hoje a gente aqui, como terapeuta integrativo, olhando para isso com mais profundidade. Tá? Então, eu vou parar essa apresentação e vou abrir os probióticos. Vou abrir aqui. Tem alguma dúvida? Cristiano, quer falar alguma coisa? Não. Achando muito interessante, pô, o que o intestino faz, né? Porque ele Aham, tem, é o nosso, segundo cérebro, né? A gente tem que tratar dele muito bem, né? pois é. E às vezes a gente não trata, a gente acha que é só beber água, né? E tá tudo certo. Ah, eu vou no banheiro todo dia e tá tudo certo. Mas às vezes tem alguma coisa que ele está lhe dando sinais, a gente precisa ficar atento, né? E precisamos cuidar dele como ele merece, né? E aí a gente vai ver aqui algumas receitinhas probióticas que a gente vai fazer, né? Vamos colocar isso na nossa rotina. Assim como o leite fermentado, né, que eu tomo todos os dias também, o leite fermentado, a gente toma ele após a refeição. Não é após todas as refeições, mas após uma das refeições, ou café da manhã, ou almoço ou janta. Porque pode tomar em jejum? Pode, tem gente que toma ele só em jejum ali e sai, né, vai para o trabalho e tal. O leite fermentado, ele é para diminuir essa acidez do estômago, tá? Então, quando a gente come, né? Eu tomei o café da manhã, eu almocei, eu jantei, comi, né? O meu estômago começa a trabalhar, liberar muito ácido clorídrico para triturar esse alimento e jogar para o fígado que é dele, jogar para o intestino que é dele, né? Porém, esse excesso de ácido às vezes pode trazer coisas ruins para mim, né? A minha saúde pode não estar tão bem, e esse excesso de ácido pode estar ali queimando o meu estômago, pode ir isso tudo para o meu intestino, que também já não está muito legal. Então, quando eu tomo o leite fermentado depois, ele vai acalmando essa digestão. Então, já passa pelo trato intestinal de forma diferente, passa mais neutro, né? Esse ácido fica um pouco mais neutro. Então, é importante a gente colocar o leite fermentado na nossa vida, tomar diariamente. Depois do café da manhã, ou depois do almoço, ou depois da janta. Pegar um copinho e beber.
tá? E aí vamos ver as receitinhas que a gente tem para essa microbiota intestinal e a disbiose, que aí é uma prevenção para que a gente não chegue na desvirpilite, tá? Então, isso daqui é bom para todo mundo, não precisa já ter sintoma, não precisa ter dor. Antes que tenha, a gente já está cuidando, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos descobrir como preparar essas receitinhas caseiras, né? Por que a microbiota intestinal é essencial? O nosso intestino abriga mais de 100 trilhões de micro-organismos que formam um ecossistema complexo, influenciando diretamente a nossa digestão, absorção dos nutrientes, sistema imunológico, produção de vitaminas, regulação do humor e saúde mental e o metabolismo e o controle de peso. Então, você vê quanta coisa que tem no intestino, quantas funções ele tem, né? E às vezes a gente não está nem aí para ele. A gente precisa cuidar muito bem dele. Se a gente cuida bem dele, a gente acaba tendo saúde mental melhor, uma regulação de humor. O sistema imunológico fica mais firme, né? Porque você está retendo os nutrientes no intestino que está limpo, que não está doente, né? Acelera o seu metabolismo, controla o seu peso. Então, assim, é essencial. E os probióticos, prebióticos e alimentos fermentados, né? Então, vamos falar um pouquinho deles. Os probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Exemplo, os lactobacilos vivos, né? O famoso Yakult, né? E entre outros aí. E os prebióticos são fibras não digeríveis que estimulam seletivamente o crescimento ou a atividade de bactérias benéficas no intestino, como a inulina, né, que é a chicória, o amido resistente da banana verde, né, muito bom comer banana verde, porque o intestino agradece. É ruinzinha, né, a banana verde, mas o intestino agradece. Eu, particularmente, gosto mais da banana verde do que a madura. Tá? Então, como banana verde, faz muito bem. Quem não gosta, né, tem os pozinhos, né? Hoje em dia você vai na Casa Pedro, você compra lá, o pó de banana verde. Você bota aquilo na sua vitamina, no seu suco, mas come banana verde. Come chicória. Ah, não gosta da chicória amarga, faz refogadinha. Refogadinha é a melhor coisa que tem. Outra coisa, tá? O nosso intestino, todo o nosso gastrointestinal, ele é quente, por conta dos ácidos. Então, se eu tenho problema de barriga estufada, né? Eu não posso ficar tomando água muito gelada, tá? Ah, acordei de manhã, vou tomar água gelada. Não, não pode. Tem que ser água natural ou morna, para poder não assustar esse trato intestinal e não estufar, tá? E todas essas verduras é melhor que a gente coma elas no vapor, né? Elas cozidas, elas quentes do que elas frias, tá bom? Os alimentos fermentados, né, são alimentos processados por micro-organismos, resultando em produtos ricos em probióticos naturais, enzimas e nutrientes biodisponíveis. O exemplo, né, o iogurte, o kombucha, tem umas coisas aqui que eu não sei o que é, tá, gente? Mas iogurte a gente sabe muito bem o que é. Mas se você for na Casa Pedro, você vai encontrar tudo isso. Alimentos poderosos para a saúde mental são as leguminosas, tá? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. São ricos em fibras prebióticas que alimentam as bactérias benéficas e favorecem a produção de ácidos graxos de cadeia curta. A biomassa da banana verde, tá? Que é rica em amido resistente, um prebiótico potente que não é digerido no intestino delgado e serve como alimento para as bactérias benéficas do intestino. Alho e cebola, fonte rica de inulina e fruto, esse daí mesmo, prebióticos que estimulam seletivamente o crescimento, tá? Dessa bactéria boa aí. Alho e cebola é o que a gente mais come, né? Mas temos que incluir as outras coisas também. Então, uma receita prática de um iogurte caseiro probiótico personalizado.
Você pode usar ali 1 litro de leite integral, de preferência orgânico, 2 colheres de sopa de iogurte natural com culturas vivas e colocar um pouquinho de mel ou fruta fresca ou a biomassa da banana verde para servir, tá? Como vai fazer? Vai aquecer o leite e manter ele fervendo ali por 5 minutos. Vai resfriar e adicionar essa cultura inicial, né? Que é o outro iogurte natural que você vai comprar no mercado, aquele iogurte horroroso, eu acho horrível aqui. Mas misturado aqui no leite, você vai ver que você multiplica ele, você faz um probiótico muito bom para o seu consumo. Então, vai misturar bem, transferir em potes de vidro esterilizados, né? Fermente em iogurteira ou forno desligado com luz acesa, tá? Então, quem não tem iogurteira, só deixar dentro do forno. Deixa lá à noite, por exemplo, com a luz acesa. Bom, tranca dentro do forno ali e deixa. E depois refrigere por pelo menos 4 horas antes de consumir, né? Então, tirou do forno ali, porque ele já fermentou, já fez todo o trabalho dele. Você vai colocar na geladeira. Depois da geladeira, você vai comer. Aí você vai ter vários potinhos ali para você comer no seu dia a dia. E olha isso, gente, rende muito, né? 1 litro de leite, 2 colherzinhas de sopa daquele iogurte horrível. Então, aquele iogurte horrível dá para a gente multiplicar bastante ele. Eu particularmente gosto. Eu já fiz aqui em casa. E eu gosto também de fazer com suco de uva. Pego o suco de uva, eu coloco 200 ml de suco de uva, aquele concentrado, né? E aí coloco 2 colheres de chia. Aí a chia, deixo também de um dia para o outro, ela vai encorpar, vira uma geleia. Aí eu boto também essa geleiazinha dentro do iogurte, fica uma delícia, fica muito bom para comer. A bebida de kefir caseira, né? Então são 2 colheres de sopa de grão de kefir, compra na Casa Pedro, olha eu fazendo propaganda, mas lá tem tudo. Não sei se na cidade de vocês tem, mas qualquer cidade, qualquer loja que venda muitos grãos e farelos, né? Vocês vão achar. 500 ml de leite ou água filtrada com açúcar mascavo ou melado. Pote de vidro com tampa não hermética, coador de plástico, não usar de metal, tá? Então, o processo de fermentação é colocar os grãos no recipiente, adicionar o líquido escolhido, né, ou o leite ou a água, cobrir com um pano e deixar fermentar por 24 a 48 horas. Isso dá um pouquinho mais de trabalho, né? Num ambiente de 20 a 25 graus, longe da luz solar. E a finalização e consumo: coar para separar os grãos, que podem ser reutilizados. Armazene a bebida em geladeira por 7 dias, por até 7 dias. Consuma de 100 a 200 ml diariamente, puro ou com frutas, mel ou canela. Então, olha, o kefir contém dezenas de cepas probióticas diferentes, sendo superior a muitos suplementos comerciais e eficaz no combate à disbiose intestinal. Tá? Então, assim, gente, às vezes a gente toma tanto suplemento, né, Centrum, como esses novos que tem aí, que agora eu até esqueci, Lavitan. Se a gente fizer isso aqui, comprar na Casa Pedro, fazer isso aqui, olha só, vai render pra caramba e melhora muito a saúde e tem dezenas de cepas probióticas muito superior aos suplementos. Dicas para potencializar o efeito dos probióticos, uma combinação simbiótica. Unir os probióticos com prebióticos, iogurte com biomassa, da banana verde, né, com frutas ou semente de chia. Cria uma mistura simbiótica que potencializa os benefícios. Então, como eu falei, eu gosto de misturar com essa geleinha de uva com a chia, fica gostoso. E aquele primeiro lá, o probiótico, é o que eu mais faço, que eu acho mais simples, tá? Mas vocês podem fazer todos eles, fiquem à vontade. E vão indicando para as pessoas fazerem também. E a diversidade microbiana. Alterne entre diferentes alimentos fermentados, kefir, kombucha, chucrute, né? Que oferecem essas cepas probióticas diversas, enriquecendo a microbiota. E o consumo gradual, né? Inicie com pequenas quantidades, de 1 a 2 colheres, e aumente gradativamente para evitar gases, inchaço ou desconforto intestinal durante a adaptação. Porque o nosso corpo não está acostumado com esse tipo de coisa, tá? Então,
não vamos ali fazer comer aquele pote inteiro. Vamos gradualmente fazer o nosso corpo aceitar esse probiótico para a gente ir aumentando a dosagem. Tá? Os cuidados e a contraindicação. As contraindicações. Pessoas com sistema imunológico comprometido, pacientes em tratamento de câncer, HIV, transplantados ou com doença autoimune grave devem consultar um médico antes de iniciar o consumo de probióticos caseiros. Higiene na preparação. Utilize utensílios e recipiente devidamente esterilizados para evitar contaminação. Ter ingredientes de qualidade, né? Utilizar leite e água de boa procedência. Para fermentações mais seguras, prefira leite pasteurizado para o iogurte e água filtrada para o kefir. Evite a adição excessiva de açúcar. Adoçantes em excesso podem prejudicar o equilíbrio da microbiota e reduzir os benefícios do probiótico. Prefira mel, frutas ou stevia em pequenas quantidades. O impacto real, né? Os estudos dos benefícios comprovados. É a redução dos sintomas do SI. Gente, isso aqui é da nossa praia, tá? Síndrome do intestino irritável. Então, muitas pessoas chegam na nossa clínica com essa síndrome. Que isso mexe muito com eles, né? Quando eles estão em tratamento, lembra que eu falei, tem as dietas. E como que a gente aprendeu a se relacionar na vida? Sempre com a comida. O ser humano se relaciona através da comida, né? A gente quer marcar um encontro. Vamos marcar um almoço, vamos marcar um churrasco, vamos para a pizzaria. A gente marca assim. Cristiano, vem com a sua esposa aqui em casa, vamos almoçar. A gente está sempre cercado da comida. E aí, quando tira essa comida, você perde o prazer pela vida. A vida fica meio chata. E aí eles chegam para a gente na terapia, né? E aí a gente vem, então a gente atende muito esses casos de síndrome do intestino irritável, tá? Para trazer um pouquinho de alegria para eles ali, né? Então, reduz bastante. Quando a gente indicar esses probióticos, eles vão ter uma melhora significativa, 78%, tá? E alívio das alergias, tem gente que tem muita alergia, né? Sinusite, rinite, né? Tudo it vai aliviar bastante, 65%, tá? Aqui. E 42% melhora a intolerância à lactose. Tá? Então, muitas pessoas têm ali intolerância à lactose, elas vão melhorar também com essa questão do prebiótico. Então, conclusão, né? Transforme a sua saúde começando pelo intestino. É simples e eficaz, né? Incorporar receitas probióticas caseiras ao seu dia a dia de uma forma simples, econômica e eficaz melhora a sua saúde intestinal e geral. Porque, como a gente falou nessa aula, né, a gente precisa melhorar o intestino para melhorar a nossa saúde mental, nossa saúde física, nossa disposição. Então, e é uma coisa que fica super barato. Você multiplica aquele iogurtezinho de 200 ml, né? Você multiplica ele, você faz com aquele potinho de 200 ml, você faz 10 litros de iogurte. Olha que bacana, né? Então, pode fazer e doar para a família inteira. Então, diversidade é a chave, né? Quanto mais variada for a sua alimentação probiótica e prebiótica, mais diversa e resiliente será a sua microbiota intestinal. E o compromisso diário para resultados duradouros, integre probióticos à sua rotina diária. Os benefícios são cumulativos e se manifestam com a constância, ou seja, quanto mais você tomar, quanto mais você se habituar a trazer isso para o seu dia a dia, melhor você vai ficar e vai acumulando esse bem-estar, né? Então, isso que é o mais fantástico de tudo, né? Que acumula. Tá? E aí, Cristiano, gostou? Vai começar a fazer? É muito boa a aula. Eu gostei. O negócio é o tempo, não é para estar fazendo essas coisas. Não, mas é rapidinho para fazer. Aquele primeiro é facinho, rapidinho.
Pode dar esse slide aí na mão da Cíntia que ela vai se interessar também. Então, ó, vamos a partir de hoje não, que hoje a gente não vai fazer, né? Não temos iogurte natural em casa, ou temos. Eu não tenho. Mas nós vamos começar a fazer isso e implementar isso no nosso dia a dia, porque isso é crucial para a nossa vida mesmo, tá? Como um todo, né? Então, vamos fazer esse combinado aqui, que os terapeutas integrativos têm que ser saudáveis, né? E a gente indicar isso para as pessoas precisam desse nosso auxílio, dessa nossa orientação, e isso aqui a gente pode estar indicando. Tá? Imprimir essa folhinha do slide e dar para a pessoa. Olha, você vai fazer essa receitinha aqui, toma todos os dias, varia com essa outra aqui, a outra é mais complicadinha, mas se puder variar, melhor. Você vai ter uma melhora na sua saúde física, na sua saúde mental. Então, a gente vai estar indicando, e indicando leite fermentado, né? Tomar depois das refeições. Uma vez ao dia só. Escolher uma refeição, café da manhã, almoço ou janta, e tomar. Então, assim, isso a gente pode fazer e já vem pronto, né? Compra no mercado prontinho ali e já consome. Tá bom? Tá bom. Maravilha, Cristiano. Até semana que vem, então. Tá? Desculpa aí a tosse de vez em quando, mas deu para sair a aula. Ficou boa. Que bom, então. Obrigada pela companhia aí, Cristiano. Fique com Deus. Bom restinho de semana e bom final de semana aí para você. Até semana que vem. É para você também. Obrigada. Ah. Tá. Tá, tchau.